Tai Sensei, a senhora pode nos contar um pouquinho sobre a história do budismo no Japão? Um pouquinho, né? E sobre a história, como que se desenvolveu no Japão, porque as profundezas eu não entendo muito bem. Mas é o seguinte, como vocês sabem, o budismo nasceu na Índia. Tá? Uhum. Da Índia foi para a China, inclusive para o oeste também, mas foi para a China, e da China chegou ao Japão via Coreia. Ah, nossa, teve um longo percurso até chegar ao Ah, Japão. tem séculos entre a chegada à China e até a entrada no Japão. Por quê? No Japão ele só vai chegar provavelmente por volta do século V. Tá. O que tem registrado é a partir do século VI. Ok. Tá? Tem duas datas, existem controvérsias até hoje, se foi em 552 ou... Não, 538 ou 552, é isso mesmo. São duas datas que, dependendo da fonte, são... Mas, de qualquer forma, é por volta dos meados do século VI. Tá bem. Quando chega ao Japão, vem a corrente do grande veículo, do Mahayana. Mahayana. É Mahayana. E no início, quando ele entra como um pensamento, como uma filosofia. Junto com o confucionismo, com o taoísmo, entra o budismo, não é ainda religião. É um pensamento. Tanto é que quando ele entra, é uma época em que estava uma disputa entre quem vai ser o criador do império, do governo, do Estado japonês, e houve então a disputa entre os, como sempre, progressistas e conservadores. Claro. Os conservadores não aceitavam o budismo, porque viam como uma ameaça ao shintoísmo. E a ala, eu já estou fazendo erro entre L e R, a ala progressista, que era pró-budismo, sai vencedor. Por isso que ele entra com tudo no Japão. Entendi. Tá? Isso foi na época da criação do Estado. Inclusive, tem um príncipe famoso, que é o príncipe Shotoku. Por que ele é conhecido como príncipe Shotoku? Porque ele tinha todas as condições para ser o soberano, mas ele larga, não aceita, e ele resolve ficar como um conselheiro da sua tia, que era soberana daquele povo, né? Ainda não vou falar Estado, porque ainda não tinha sido formado. E esse Shotoku que ele vai pegar os princípios do confucionismo e do budismo para criar assim os cânones de um bom governo, da criação de um Estado. Por isso que eu sempre digo que o budismo entrou no Japão como um pensamento, como uma filosofia. Entendi. Tá? E aí no século VIII, quando aí sim já está com o Estado constituído, que é o período Nara, e que é quando é fundada a primeira capital para ser eterna, porque até então as capitais eram trocadas a cada mudança de soberano, não era nem imperador ainda, soberanos. Então, quando Nara é construída, é fundada, o budismo vai entrar com toda a força. É a época em que se criam templos e mais templos, e junto com os templos, as diferentes vertentes do budismo. Ah, entendi. Começou a ter vertentes até mesmo dentro do Japão. Ah, sim, já chegou lá da China com linhagens diferentes. Até porque se passaram séculos, né, da Índia, China, Coreia, acredito que muita coisa se modificou na própria religião, né? Com certeza, então está bem longe daquilo que como é que é? Gautama Mahatma, né? Ele pregou, mas o veio segue, né? O grosso segue, mas existem vertentes. Claro. Né? E no período Nara, como era um pensamento, é uma filosofia, eles eram ensinados nos templos os dogmas do budismo, tá? Os cânones do budismo sem pregar, não era ainda uma religião. No período Nara, o budismo vai se desenvolver, portanto, nos centros urbanos, na cidade de Nara, para ensinar, criar monges, não é? E propagar essa nova corrente de pensamento. Perfeito. No período seguinte, que é o período Heian, que é o auge da aristocracia, duas seitas vão se destacar e, inclusive, vão se
afastar do centro e começam a ser pregados nas montanhas. É quando surge o budismo esotérico. Esotérico. São duas vertentes. Uma é o Tendai, que vai ser, vamos dizer, o mais genérico, né, do budismo japonês, e o segundo é o Shingon, que é exatamente na linha do budismo esotérico. É a parte do budismo que fala de mandalas, desses mistérios, que fala de disposição das entidades búdicas. É bastante esotérico. Entendi. Os sutras mudam também? Sim, já desde o início havia sutras diferenciadas, né? Eu acho que o grande sutra do Japão é do Hokkekyo, é a sutra do Lótus. Tá. A sutra do Lótus. Bom, e essas duas seitas continuam, quer dizer, perduram, né, durante o período Heian, mas no fim do século XII, que é o período o período final dessa fase da história japonesa, em que começam a haver muitas disputas, que é exatamente o momento da ascensão da classe guerreira. Tá? Nesse momento há várias disputas, inclusive alguns desastres naturais, e vai criar na mentalidade japonesa a ideia de fim do mundo, Maposhi So, o pensamento de fim do universo. Claro. E com isso, então, o budismo passa a adquirir um outro sentido, passa a adquirir esse caráter mais religioso. Porque enxergam o budismo como a salvação. Vá lá, é isso aí. Então, mas também não são todas as vertentes que vão por essa linha. Então vão surgir duas linhas bastante distintas, que é essa devocional, então é de orar para conseguir ajuda. Inclusive existem dentro dessa linha do budismo devocional de basta acreditar no Buda que você será salvo. Ah, uau. Né? Tem outra que dizia que os maus é que têm esse poder da salvação. Então vamos aprimorar o seu sentimento. Outro que dizia que bastava rezar Namamida Butsu, que significa a prece para o Buda. Certo. Da Butsu é o Buda, né? Enfim, tem essa linha das seitas devocionais, e vai também, como é a época da ascensão da classe dos guerreiros, vai entrar da China o Zen budismo, que é uma outra linha, é a linha da meditação, de aprimoramento do seu interior. É só aí que entra o tal do Zen? Já existia, o Zen já existia na China, sempre houve intercâmbio entre os monges que iam para lá para estudar, mesmo essas seitas do período Heian, Tendai e o Shingon, originariamente vieram da China, que vai ter a sua adaptação no Japão. E o Zen vai acontecer a mesma coisa. Inclusive o Zen, quando chega no Japão, nessa época em que a classe guerreira está em ascensão, vão entrar duas correntes do Zen. Uma que vai ser, vamos dizer assim, adotada pela classe do Shogun. Quem é o Shogun? Shogun nada mais é do que o generalismo, ou seja, o cabeça da classe guerreira, aquele que vai coordenar, que vai comandar a classe guerreira. Tá? E vai haver uma outra linha do Zen, que é a linha do Soto Zen, que vai ser adotado pelos guerreiros que vão surgir no Japão, em várias partes do Japão, e que vai depois resultar na época dos daimyo, dos domínios, né? Mais ou menos equivalente à Idade Média japonesa. Então são duas linhas meditacionais. Perfeito. O Rinzai, o Zen Rinzai e o Zen Soto Zen. Tá? E a terceira linha, além dessa devocional, é a linha do Nichiren. Nichiren, ele é um monge que era originariamente da seita Tendai. Ok. Então ele pregava o pensamento do Tendai, mas que depois ele vai se distanciar e ele vai ser um pregador, ou seja, ele vai percorrer o Japão todo, pregando a sua crença, digamos assim, que é a do Nam-myoho-renge, da flor de lótus. Nam-myoho-renge Kyo, né? É um mantra. Claro. Se o do budismo
vamos dizer assim, tradicional é o Namu Amida Butsu, Uhum. o da flor de lótus é Nam-myoho Renge-kyo. Certo, é Tá? bem diferente mesmo, É né? bem diferente. E são essas, digamos assim, as linhas, né, gerais do budismo. E depois, então, quando chega a época Meiji e tal, vão surgir outras vertentes que aí já não é budismo puro. Vai haver uma mescla, Um né, sincretismo, talvez? Hein? Um sincretismo? Um sincretismo, e é engraçado o que a gente chama de novas religiões. Certo, certo. Então, tem muito do budismo, sim, mas tem também do shintoísmo, inclusive essa mistura de Buda e Kami, né, os deuses. Vai haver momentos na história do Japão em que eles vão se misturar. Uma vez dizem que os deuses nada mais são do que a representação do Buda, ou que o Buda nada mais é do que a personificação dos deuses. Sabe? Então vai haver momentos em toda a história japonesa dessa mistura, embora hoje shintoísmo é uma linha e o budismo seja outro. Tanto é que tem vários santuários do lado do templo, ou até mesmo santuário dentro do templo. Acontecem umas coisas engraçadas, né? De ter elementos de uma religião dentro da outra no Japão. Mas aí eu volto a outra questão que é muito discutida, a questão da religiosidade japonesa. Perfeito. Né? Então é um tema muito perigoso, mas de qualquer forma, a concepção de religião do Japão é diferente do que nós temos aqui no Ocidente. Sim. No Ocidente, não só aqui, o mundo judaico-cristão, mas também o islamita, né, o islâmico, nós temos uma entidade soberana, onisciente, que governa tudo. O Japão não. Tanto é que o shintoísmo tem uma série de deuses. Sim. Né? Tem deuses da natureza, tem deuses personificados, mas são deuses com D minúsculo, não é um Deus com D maiúsculo, único, absoluta. Claro. E o budismo, na essência, a meu ver, simplificando bastante, o budismo é uma introspecção. É você encontrar a si próprio para cumprir a virtude, cumprir o bem, etc e tal, mas é um aperfeiçoamento interior. Entendi. E, né, grosso modo, é lógico que tem suas diferenças, mas são essas as diferenças. Então, desde que você tenha essa consciência, tanto faz se você é shintoísta ou se você é budista, entendeu? No Japão, né? No Japão, eles não têm essa coisa identitária, talvez? Exato. Não tem famílias que fazem questão de dizer que somos shintoístas, somos budistas, mas eu estou falando de um modo geral, tanto que é muito comum você no Japão perguntar qual é a sua religião. Você é budista ou você é shintoísta? A pessoa fica em dúvida, porque a coisa não está tão clara, assim, não existe essa devoção absoluta por uma entidade. Perfeito. Tá? Bom, mas estou fugindo do tema. O que eu queria dizer, quer dizer, essa visita rápida, né, uma olhada rápida pelo budismo, é mais ou menos esse o caminho que o budismo seguiu no Japão. É legal, Thaís Sensei. Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho né, do seu conhecimento em relação à história do budismo. Pessoal, se vocês gostaram do que viram agora, deixa aí seu like, né, e se inscreva no canal, que estamos no caminho para chegar no 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Então, se vocês se inscreverem, será uma grande força e nos ajuda a manter este trabalho de divulgar tanto a língua quanto a cultura japonesa aqui no nosso canal. E, aliás, nós somos uma escola de língua japonesa, né, Thaís Sensei? Muitas pessoas, às vezes, não sabem disso. Pois é, hoje nós falamos de cultura, mas também somos uma escola de língua japonesa. E nós temos um curso fechado que se chama Japonês Essencial. Perfeito. Começamos do zero, e aí a gente começa com letramento, com construção da frase, com fala, enfim, a gente procura abarcar as 4 habilidades: a escrita, a leitura, a conversação e a capacidade auditiva. Perfeito. As matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas deixaremos um link na descrição que te encaminhar para o local para você obter as informações, seja da matrícula ou seja para você colocar o seu nome, seu e-mail na lista de espera para receber as notificações da próxima turma. No mais, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês este conteúdo sobre budismo
E volta e meia trazemos esses conteúdos relacionados à cultura. Então comentem aí quais tópicos vocês querem ver por aqui na nossa rede social, que produziremos ou na forma de vídeos curtos que publicamos diariamente, ou em formas de vídeos longos aqui no YouTube. Mas é isso, muito obrigado e até semana que vem. Sayonara!